Agora vamos falar de uma pesquisa do Instituto GERP. Foi feita dos dias 2 agora de junho até o dia 5. Mais um levantamento eleitoral para saber realmente como é que está a situação da eleição 2026. Uma pesquisa que ouviu 2.000 pessoas no país inteiro, uma confiabilidade de 95,55%, com uma margem de erro de 2,24 pontos percentuais. Vamos ver um cenário do primeiro turno com Flávio Bolsonaro, que está liderando com 35% das intenções de voto. Pesquisa estimulada GERP, com os dados aqui na tela para vocês conferirem. No segundo, praticamente empatado por conta da margem de erro, Lula aparece com 34% das intenções de voto. Renan Santos, do Missão, aparece em terceiro com 4% das intenções de voto. Romeu Zema com 2%, Ronaldo Caiado também 2%, mesmo percentual de Joaquim Barbosa, e Aldo Rebelo com 1%. Ao serem questionados também a respeito de quais candidatos são mais conhecidos, Lula e Flávio Bolsonaro lideram esse questionamento com 90% das intenções de voto, ou seja, realmente todos conhecem, mas só Lula e Flávio Bolsonaro. Isso aqui é ainda um outro recorte do primeiro turno, tá, gente? Ó, Cabo Daciolo não pontuou, Samara Martins não pontuou, Aldo Rebelo também não, Rui Costa também não e Edmilson Costa também não. Não sabem ou não responderam 12% e outras respostas 7%. A gente tem aquela segunda arte, ó, tá aqui, ó. No cenário do segundo turno, olha como é que fica também. Aí Flávio Bolsonaro abre um pouquinho, uma distância ali de quase 5 pontos percentuais, 44,7%. Lula aparece com 39,1%. Então, mesmo com a margem de erro, nesse cenário aqui de segundo turno, quem venceria seria Flávio Bolsonaro. Nenhum deles 13,1% e não sabem ou não responderam 3,2%. Lembra que eu falei também do conhecimento dos candidatos, quem são os mais conhecidos? Ó, Lula aparece com 93%, Flávio Bolsonaro com 92%, Ronaldo Caiado 61%, Romeu Zema 59%, Cabo Daciolo 53%, Joaquim Barbosa 45%, Augusto Cury 40%, Aldo Rebelo 40%. Tem mais uma arte então final com o conhecimento também, ó, muita gente conhece Rui Costa, 38%, Renan Santos do Missão, 35%, Samara Martins, 18%, Edmilson, 16%, Hertes Dias, 15% e não sabem ou não responderam 1%. Vamos combinar agora com os nossos analistas, vamos analisar para a gente entender um pouco melhor esses dados da pesquisa GERP. Mano Ferreira e Gesualdo Almeida. Mano, me chamou a atenção, terceiro lugar, Renan Santos. É, Márcia, e inclusive com um grau de conhecimento menor do que governadores como Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Ou seja, mesmo sendo menos conhecido, ele tem pontuado melhor em algumas pesquisas, como é o caso da GERP. Isso mostra um potencial de crescimento de Renan Santos, porque à medida em que o candidato se torna mais conhecido, a chance de ter um aumento na sua intenção de voto também cresce. E esse é um resultado muito expressivo, considerando que Renan Santos tem em seu entorno a estrutura de um movimento e de um partido que está passando agora, né, no caso do partido, por seu primeiro processo eleitoral, enquanto Romeu Zema, Ronaldo Caiado têm estruturas partidárias muito mais amplas, mais tradicionais e a estrutura dos governos que passaram, né? Então, teriam condições estruturais de estarem num patamar superior ao que tem sido conquistado por Renan Santos, que investe, sobretudo, numa estratégia de conhecimento via engajamento digital, via redes sociais, e tem tido a capacidade de construir uma militância orgânica muito bem articulada nesse sentido. Então, acredito que Renan Santos, dentre os candidatos que estão fora dessa dominância da polarização, que é a grande notícia dessa pesquisa, né? Nessa pesquisa, a resiliência de Flávio Bolsonaro mantendo a liderança das intenções de voto é o grande destaque, mas tirando esses dois líderes, o grande destaque passa por Renan Santos.
Obrigada, mano. Gesualdo Almeida, no segundo turno a gente vê que Flávio Bolsonaro abre ali pelo menos 5 pontos de diferença, saindo da margem de erro, do empate técnico. Ele já recuperou da crise do Banco Master, da mensagem ali trocada com Daniel Vorcaro, ou você acredita que nesse recorte ainda não dá para avaliar? Márcia, o GERP não declarou se essa pesquisa fora realizada antes ou depois dos escândalos do Banco Master. Ao que parece, foi depois. E se de fato foi depois, significaria dizer sim que o Flávio Bolsonaro já conseguiu deixar para trás todos aqueles escândalos. E se não vier nenhuma novidade pela frente, nenhuma outra informação contrária a ele, nenhuma outra denúncia, significa dizer que talvez ele tenha sepultado definitivamente, pelo menos do ponto de vista de ter alguma repercussão na sua candidatura, esse escândalo do Banco Santos. Também faço coro ao que o Bano disse há pouco. A grande novidade é o Renan Santos, pontuando na frente de nomes com grande profusão, como Caiado, como Zema, e ele que é um dos menos conhecidos. Talvez quanto mais conhecido ele se torne, mais ele suba nas pesquisas. E ele que vem com esse discurso de alheio a qualquer tipo de polarização. Ele critica muito o Flávio Bolsonaro, diz que inclusive será uma das pedras no calcanhar do Flávio Bolsonaro nos eventuais debates que existam e evidentemente também critica muito o governo, o Lula. Ele tem um potencial para subir, mas essa saber até que ponto. Haja vista que, por conta da própria pesquisa, ele ainda é um dos menos conhecidos daqueles que performam nessas pesquisas.